Olha, o Visões de hoje tem essa dupla super especial que a gente tem o prazer de receber. Laura Barros, procuradora, professora, que vai nos ajudar a entender aqui o ponto a ponto do direito, o que essa decisão muda no dia a dia da população. E temos também Paula Carvalho, criadora de conteúdo com uma vasta experiência na área da comunicação, que está de olho nas séries, nos filmes e na sociedade também. Olha, muito obrigado pela presença de vocês e pela participação aqui no Visões do Brasil Agora. Muito bom estar aqui, estou feliz também de estar aqui com a Laura. Acho que vamos ver os assuntos de hoje, Murilo, estou ansiosa. Obrigada, Murilo, um super prazer. Mais uma vez, queria agradecer a oportunidade. Estou aqui já animadíssima para ouvir o que a Paula tem a nos dizer, você também, enfim, vamos adiante. Meninas, vamos falar de maconha, porque é um assunto que está dando o que falar. Né? Muita gente está perguntando, é um libera geral? O Supremo Tribunal Federal decidiu pela descriminalização. Temos já a decisão na contrapartida indo pelo Congresso. O Congresso está dizendo o seguinte, não, a gente quer, no caso, restringir. A gente não está concordando muito com o Supremo Tribunal Federal. Queria começar com Laura. Laura, e aí, o que isso muda na vida do cidadão? Por exemplo, o policial lá na ponta da linha vai conseguir dizer se é 40 gramas, se é 30 gramas, se não é, se a pessoa vai presa ou não? A aplicabilidade dessa lei, como que você vê isso? Bom, Murilo, primeiro eu acho que é muito importante a gente estabelecer a premissa de que não há vácuo de normativo ou vácuo de poder. Na medida em que o legislativo se omite em disciplinar alguma questão que é fundamental para a sociedade, em algum momento o judiciário vai ser provocado a fazê-lo. E prestem atenção, o judiciário só age de uma forma provocada, ele não vai agir espontaneamente. Houve essa provocação, no caso específico da maconha, no caso das drogas. Teve aí um leading case aqui de São Paulo, que estava sob análise do Supremo Tribunal Federal, em que veio à tona a questão de que não havia uma diferenciação clara do que seria um usuário e do que seria o traficante. Portanto, os dois estavam sendo tratados, estavam recebendo o mesmo tratamento, inclusive em termos de política carcerária. O que isso redunda? Muitos usuários sendo encarcerados como se traficantes fossem ou tendo o mesmo tratamento e com todas as consequências sociais, jurídicas, enfim, econômicas daí advinda. Bom, o Supremo teve que se posicionar. Eu acho razoável, eu acho interessante que se tenha um parâmetro objetivo. O que foi estabelecido foram 40 miligramas, então a partir de 40 miligramas se considera um traficante, abaixo disso um usuário. E atenção, esse parâmetro ele não é absoluto, né? Uma questão, é um indicativo, nada impede que uma pessoa com menos de 40 gramas venha a ser considerada um traficante e vice-versa. Por exemplo, até um dos argumentos que foi utilizado pelo ministro Alexandre durante o voto dele, uma pessoa que faz aqueles aviõezinhos como se fossem os raps de delivery, né, de maconha, ele tem ali pouquíssima gramatura, ele tá entregando pouquíssima quantidade de droga, mas existe aí, ele é reiterado nessa atividade, então não afasta necessariamente o seu enquadramento como um traficante. Então, a gente primeiro parte de uma limpeza no quadro. Olha, em princípio, abaixo de 40 miligramas, a pessoa vai ser tratada como usuário. O que isso implica? Ele não vai ter, no caso dele ser reconhecida a situação, de ser aplicada uma penalidade, ele não vai ter antecedentes criminais, ele não vai ter nenhuma pena restritiva de liberdade, ele vai seguir com a normalidade a vida dele, ele não vai ser, de repente, apresentado para uma escola do crime, como muitas vezes são referidos os presídios, as unidades prisionais. Então, eu acho que essa questão da segurança é muito válida e muito preciosa para a sociedade. As pessoas sabem, se eu tiver... Laura, tem a questão do recorte também de raça, né? A gente sabe que antes, sem esse volume preciso, fica muito da interpretação ali e que isso acaba encarcerando muito mais homens negros, enfim, mulheres negras do que brancos, né? Isso já foi comprovado com pesquisas e é alguma coisa que, de repente, e aí eu tô falando de repente, né? Porque também há muita dúvida a respeito dessa fiscalização do peso, como é que isso vai acontecer, que é andar com uma balança. Virou até meme, enfim, né, Paulinha? Vários memes. Meme do policial com uma balança aqui do lado. Como é que isso vai acontecer de fato, mas numa ideia de que é mais objetivo,
imagina-se que a gente vai ter ali um julgamento equânime, onde você não vai ter esse fator raça, nem que subliminar, né? Porque é difícil de você definir, não, aqui tem um fator racial, é só mesmo com números, e os números mostram que sim. Então, ao meu ver, é isso, assim, como isso vai acontecer na prática, como você já trouxe aqui, achei interessante que você trouxe, depende também do que está acontecendo, né, como é que foi essa apreensão, então quer dizer, se a pessoa está ali fazendo o aviãozinho, mesmo que com pouco, por ser reincidente naquela atividade, né, de repente já está sendo olhado pela polícia, isso não exclui, porque é tráfico, então eu acho que as pessoas têm muita dúvida de como isso vai acontecer na prática, mas eu acho que sempre houve um clamor para se entender esse volume, né? O que mostra que, na verdade, tem muita gente fumando maconha, né? A verdade é essa, gente. E a gente vê isso nas ruas. E essa política antidroga de encarceramento, que acaba sempre tendenciosa por questão de raça e que não endereça a esse problema que a gente tem de combate ao tráfico de drogas, que é ineficiente. Então, assim, no fundo, uma hora a gente vai ter que discutir coisa de gente grande, porque, na verdade, quanto você pode levar de maconha, gente, é também assumir que tá todo mundo fumando maconha, por um lado. Pois é, e essa questão de raça, inclusive, foi colocada ali no voto do ministro Gilmar Mendes, né, Laura? Então é um ponto que não está aqui só na nossa discussão, ou na discussão da sociedade. É um ponto visto pelo próprio STF. Inclusive, um estudo do INSPER mostrou, né, que isso na prática é comprovado, que as pessoas negras são ali presas como traficantes, enquanto as pessoas brancas que usam a mesma quantidade, elas são tidas como usuários. Então, na avaliação do Supremo Tribunal Federal, tanto a questão de raça quanto a questão de renda ali, são pontos ali considerados, além também da saúde pública, né? Exatamente, Murilo. Eu acho interessante isso que a Paula trouxe, que a gente, infelizmente, ainda tem aqui uma tendência a fazer política pública com base em achismos, ou com ideologia. Eu sou a favor, eu acho que as pessoas devem fumar maconha ou não devem fumar maconha. A discussão não é essa. A gente está pensando em questões que têm impactos em saúde, em educação, em economia, na questão carcerária como um todo. A gente precisa, como gostei dessa expressão que a Paula trouxe, de começar a agir como gente grande. O que isso quer dizer quando a gente está pensando em sociedade, em política pública? Corresponde a minimamente agir com base em evidências. Existem dados, existem estudos, existem questões empíricas, já muitos países fizeram essa experiência. Então, a gente olhar para o que já foi feito, a gente olhar para as experiências efetivas, os sucessos, os fracassos, as carências que existem, e a partir daí começar a pensar em política pública, porque senão a gente fica muito, mais uma vez, sujeito a esses subjetivismos, às inclinações pessoais. Eu acho que isso é certo, eu acho que isso é errado. Isso é uma questão, claro, você vai usar para educar seu filho. Agora, quando a gente vai pensar em legislar, em fazer política pública, a gente tem que pensar na sociedade como um todo. Então, se a gente tivesse talvez um pouco mais, como foi dito aqui, há vários estudos indicando vários números importantes que têm simplesmente sido ignorados pelo Congresso. E não é possível que um Congresso legisle bem dessa forma. É a importância do debate. Um Congresso que se fecha para o debate, ele não vai fazer boas leis. E daí entra uma outra questão que eu considero bastante interessante, até onde vai a liberdade de legislar? Será que tem ali um abuso potencial se um legislador está fazendo uma lei que é claramente contra as evidências científicas? Vamos pegar o caso da Covid. A gente tinha claramente alguns medicamentos que não eram indicados para aquela doença. Se eu faço um ato normativo determinando o uso daquela substância, eu vou estar abusando desse poder de legislar, ou a partir do momento que eu estou eleito eu tenho uma carta branca para estabelecer o que eu acho que é correto? Laura, você falou da Covid, né? Só para a gente fazer um gancho aqui, Paulinha, a Laura falou da Covid, a gente também fala de notícias falsas, porque veja, temos um tripé de assuntos polêmicos no Congresso. Estamos falando das drogas, da maconha, temos o aborto, que a gente vai entrar daqui a pouquinho nesse assunto, na interrupção da gravidez, e as notícias falsas, que são as próprias fake news trazidas aqui pela Laura, né, sobre a questão da Covid. O Congresso não está discutindo tema polêmico demais? Na sua avaliação, Paulinha, drogas, aborto, fake news, PL das fake news, o Congresso está entrando numa seara bastante complicada, né, nesse ano.
É complicado, mas também é simbólico, porque eu acho que as torcidas esperam um pouco isso, né? Tipo, por que estamos discutindo aborto agora? Será que porque temos eleições daqui a pouco? Não sei. Sabe assim? Tipo, às vezes a minha impressão é que tem temas que são muito sensíveis, e são coisas que as pessoas, né, entendem facilmente. Tipo, você fala, vamos discutir orçamento agora. Bom, o pessoal já não sabe muito como opinar, vamos discutir. Então, acho que tem temas que são viscerais, que as pessoas são contra, as pessoas são a favor, as pessoas temem pela sua liberdade, ou as pessoas veem que aquilo é um problema e gostariam que de alguma forma fosse controlado. Então, como são temas mais fáceis, digamos, não sei, eu acho que são dificílimos, tá? Mas assim, mais fáceis de você emitir uma opinião, não são tão abstratos, faz muito sentido que em pré-eleição comece a se falar de coisas desse tipo, porque é mais fácil das pessoas gruparem, aderirem ou rechaçarem, e também as pessoas começam a aparecer muito, né, com esses temas. Às vezes tem ali um deputado que você nunca ouviu falar na sua vida e que ganha destaque, começa a ser entrevistado por tudo que é lugar, a ser citado. Às vezes para você de uma forma negativa, mas para outros de uma forma muito positiva, né? E eu acho que essa história das fake news é muito isso. Tem gente que vê como cerceamento da liberdade. Não há o que faça explicar que não. E tem gente que acha que é super necessário, que tem realmente um problema gigante de fake news, que na Covid a gente enxergou muito bem ali, né, no que trouxe na questão de medicamento, na questão de protocolos, na questão de isolamento social, vacina, o que a gente teve de problema agora de cobertura vacinal. Vou dizer aqui um absurdo, assim, que eu conto, as pessoas ficam chocadas. O meu filho teve coqueluche, uma doença erradicada no Brasil. E assim, não foi só ele, 6 crianças em uma classe. E aí você fala, gente, como assim? O que é que está acontecendo? De fato, demos aí 10 passos para trás nessa questão da vacinação, e muito pela fake news. Ah, vira jacaré, parece uma besteira, mas, gente, colou para muitos, entendeu? E então, eu acho que são esses temas. É por isso que esses temas são escolhidos, porque é mais fácil das pessoas aderirem, emitirem a opinião e se ligarem nesse ou naquele candidato, ou nesse ou naquele partido. Eu acho que tem muito, muito a ver com isso. Pois é, Laura, fake news, um tema que está em discussão no Congresso, até uma comissão criada, mas é aquele projeto que a gente não sabe por onde vai, né? Porque foi criado aquele PL das fake news, que no caso ficou ali escanteado, projeto do deputado Orlando Silva. Agora temos essa comissão, mas é aquela comissão que a gente fica ali de olho, né? Porque parece que não anda muito. Então, Murilo, são essas coisas de Brasil, né? Tivemos realmente esse projeto que foi muito discutido, contou com uma participação massiva da sociedade, havia lá várias organizações que trouxeram contribuições, a gente realmente caminhou muito, no meu modo de ver. O projeto estava amadurecendo bastante, foram 4 anos de discussão. Aí chega-se à conclusão, não. Esses 4 anos não valeram de nada, vamos criar uma comissão que em 90 dias a gente vai resolver o problema. Isso aí já causa, eu acho, né, já dá bem o tamanho do problema que a gente está enfrentando. A Paula ilustrou muito bem essa questão da polarização, de como é interessante, muitas vezes, inclusive, criar esse fla-flu entre as pessoas, né? Só que essa questão das fake news, ela mexe, ela toca em valores tão fundamentais da nossa democracia, ainda mais num período eleitoral, que ela não poderia ser tratada assim como qualquer coisa. Não tenho dúvida que em 90 dias a gente não vai conseguir resolver esses problemas. Como eu não tenho dúvida de que essa argumentação de que eu tenho um problema de liberdade de expressão, está reduzindo o meu direito fundamental de me expressar, ela até é um pouco contraditória no meu modo de ver, porque quem defende isso está falando, não, o Estado tem que ser mínimo, o Estado não tem que interferir em nada, o mercado se autorregula, mas a pessoa não pode abortar quando ela quer, ela não pode fumar maconha quando ela quer. Então tem uma contradição no meu modo de ver, de que o Estado tem que se retrair, mas ao mesmo tempo ela tem que entrar dentro das residências para escolher como as pessoas vão viver. Então, é importante, é fundamental, não há como se furtar a regulamentar a questão das fake news, a questão da atuação das grandes plataformas, tem todo um lobby em cima disso, mas no meu modo de ver, a forma como isso vem sendo conduzida é a pior possível, infelizmente. Queria levantar um questionamento para as duas aqui, porque um ponto crítico em relação a
regulamentação, né, das redes sociais e a questão das fake news é o quem, né? Quem vai regular, né? Quem vai dizer o que está sendo fora ali do jogo ou dentro do jogo, né? Essa é uma das críticas que se fazem. Vocês acreditam na, digamos, não competência, mas na toda a formação, né, da nossa... desses possíveis reguladores, e vocês acreditam nesse discurso de possíveis censores nos dias de hoje? Olha, eu não sei, mas eu acho que a Laura trouxe um ponto, que é a questão das Big Techs. Acho que as pessoas se esquecem muito que essas plataformas estão loucas para faturar às custas de todos nós. Aí, seja você de esquerda, direita, centro, leste, oeste, sul, não importa. E, na verdade, eu acho que é ali que realmente é o vespeiro, porque eles têm dinheiro, eles têm lobby e ali que é difícil de controlar, né? A gente vê quando tem alguém aí rebelde, sem causa, Elon Musk, um cara que tem milhões e tá batendo boca com o Supremo Tribunal Federal de um país porque não quer aceitar o que... Gente, é surreal, assim. Então, são as empresas que se põem acima da justiça de um país, de coisas... Não é assim, alguém que está inventando coisas novas. Não, já tem umas coisas aqui que vocês tinham que estar de olho e não vamos, porque... minha plataforma... Sabe assim, isso eu acho surreal, que até as pessoas apoiem isso, porque não são nacionalistas as pessoas, normalmente, né? Não estariam torcendo pelo Brasil, mas não, estão torcendo por um multimilionário que não tem mais o que fazer, na minha modesta opinião, podia estar na piscina, mas não está enchendo o saco aqui. Para o quê? Para não se sujeitar às leis do país. Então, eu acho que ali é o principal problema, não é o indivíduo, porque o indivíduo tem um problema ainda maior no Brasil. A gente tem pessoas que não compreendem texto, gente. Olha os nossos resultados no PISA, olha a quantidade mínima de leitores brasileiros que compram ou não compram livros, o que é mais preocupante. Como que essas pessoas vão dar conta de entender o que é, por exemplo, opinião e notícia? A gente já sabe que a maioria das pessoas não conseguem entender o que é opinião, o que é notícia, o que é fato. As pessoas não têm interpretação de texto. Então, assim, eu acho que o principal ponto são as Big Techs. É nelas que a gente tem que ir. E as regras, muitas já existem até no país, mas a aplicação delas me parece dificultosa, porque são essas empresas que não se sujeitam às regras, que querem se esquivar, né? Por que nos Estados Unidos chamam o Mark Zuckerberg para falar? Porque, meu amor, você não pode, na sua plataforma, deixar as pessoas fazerem absurdos que fazem. Aqui mesmo, esses casos de fake news das pessoas de deepfake, vendendo produtos. Gente, é absurdo. Pessoas até famosas aqui. Fora outros crimes, né, Paula? Como? Por exemplo, pornografia, crimes Exato. Que estão nesse submundo. Então, e que acontecem, que a gente sabe, que a gente vê, que a gente denuncia. Então, acho que o que as pessoas perdem de vista? Elas acham que o problema é ela falar ali uma coisa no Facebook dela. Gente, o problema não é esse. Eu acho que o problema é isso ser terreno sem lei. Isso não existe, gente. Laura, e com quem Não ficaria... existe pra gente, nem pra ninguém, nem pra eles, nem pros donos dessas empresas. Laura, pelo que desenha hoje, com quem ficaria a regulação? Ou seja, quem na ponta da linha diria o que está fora da regra, o que está sendo ali desinformação ou fake news? Essa é a grande dúvida de muita gente. Eu acho que é uma dúvida bastante legítima. Eu acho que realmente é algo que... Porque quem tem a expertise para isso? E quem é que é capaz de resistir a essas questões ideológicas, a esses apelos? É que essa questão do lobby é seríssima. Já na discussão do Marco Civil da Internet, a gente viu uma postura assim, absolutamente não quero conversar das Big Techs, porque eles estão acostumados a dar as cartas. Agora, a gente tem que partir do princípio que vai haver uma regulamentação, não há como fugir disso. A gente já está vendo essa tendência nos mais diversos países, não vejo como pensar qualquer espaço público que seja, como é a internet, sem uma regulamentação, sem uma limitação. Grande questão, quem é que vai controlar? No meu modo de ver, mais uma vez, eu acho muito importante o debate, a troca. Ninguém tem
a exclusividade da compreensão, da extensão, da valoração do que ali transita. Então, eu acho absolutamente importante que a gente pense numa governança multissetorial, numa governança multinível, com participação de diversos atores, representantes do Estado, representantes das Big Techs, representantes da sociedade civil, cidadãos, pessoas que estejam ali organizadas, que entendam efetivamente, inclusive tecnicamente, porque há questões aí, por exemplo, questões dos algoritmos. A gente fala muito hoje em transparência algorítmica. O que isso implica no dia a dia das pessoas? As redes sociais não estão ali neutras. Olha, você publica o que você acha e as pessoas vão ver, os seus amigos vão ver e talvez repliquem. Não, existe uma questão do impulsionamento das mensagens. Então, esse algoritmo ele vai fazer com que algumas pessoas sofram mais alguns tipos de apelo. E as fake news, elas estão muito baseadas também na questão da emoção. E uma das emoções que mais se utiliza para isso é o medo. Então, a gente vê muita gente sendo bombardeada com questões que te apavoram, são assaltos, são assassinatos, são invasões da escola, porque o algoritmo está querendo, de repente, te colocar numa situação de que você acha que a única alternativa é uma ditadura, por exemplo. A gente tem visto pesquisas também nesse sentido, que alguns brasileiros já acham que, se for para resolver o problema da violência, tudo bem a gente ter uma ditadura, né? Então, veja onde isso chega. Então, para fazer essa análise, a gente precisa ter essa troca de conhecimento, essa troca de visões que cheguem ali a um denominador comum. Mais uma vez, é importante a segurança jurídica, a previsibilidade. Vai haver situações mais específicas em que serão mais desafiadoras, sim. Mas se a gente tem uma regra mais geral, olha, se tem discurso contra a democracia, se tem discurso de violência, estabelecidos esses parâmetros com uma governança multissetorial, eu acho que a coisa tende a ir melhorando, tende a ir se criando uma cultura dos limites que tem que haver para tudo. Não existe direito absoluto, né? Não é apenas a regulação da informação, mas, como você bem disse, a transparência algorítmica, né? Um ponto que seria muito destacado nesse tipo de projeto. Paula e Laura, para a gente fechar essa discussão aqui, esse bate-papo, vamos falar do PL do aborto ou da interrupção da gravidez, chame como quiser. Olha, a gente teve então, né, essa decisão, uma decisão importante ali, que com certeza também deve ser mais um palco de embate entre o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Queria a avaliação de vocês, enquanto especialistas, enquanto mulheres, sobre essa discussão, sobre esse assunto que deu até uma esfriada nos últimos dias, porque o Congresso viu que a reação popular foi grande, em certa medida, e criou uma comissão para discutir com mais calma esse assunto. E aí, como que vocês veem esse assunto? Olha, eu só posso dizer que eu não entendo por que querem tirar um direito. Quer dizer, eu entendo, mas assim, por que estão mexendo com isso? Não, eu acho que, por exemplo, deviam garantir esse direito. A gente sabe que tem mulheres que moram em cidades distantes, que não têm, por exemplo, uma clínica que possa ali performar o aborto ou acolhê-las num caso de violência, e que muitas vezes até quando vão buscar essa ajuda, só conseguem o seu direito depois de 23 semanas. Então, por que a gente não está pensando em garantir o direito a essas mulheres que foram violentadas, que estão em sofrimento, sabe? Por que a gente não quer garantir o direito das mulheres, a gente quer furtar o direito das mulheres? E aí eu digo por quê? Porque quem não quer, gente, quem por razão religiosa, por ideologia, seja qualquer motivo, não quero fazer um aborto, não faça, você já tem esse direito, tá garantido para você fazer o que você quiser, quer levar a sua gravidez. Agora, a gente, criança, menor de idade, mulheres que têm esse direito, por que elas não têm o direito garantido? Não, a gente está falando em tirar o direito das pessoas, em tirar o direito dessas crianças. Aí falam, não, mas 22 semanas é um assassinato. Gente, a criança, quando está grávida, tem 5 vezes mais chance de morrer do que um adulto. É completamente diferente, não dá para colocar no mesmo lugar. E é um direito conquistado, um direito que tem que ser mantido. É um absurdo mexerem com isso, confundirem as pessoas também com uma ideia de que é uma legalização do aborto. Então, assim, eu achei de um sofrimento essas semanas com essa discussão e as coisas que, enfim, iam sendo ditas, um absurdo, assim, que não dá para entender, não dá, é isso que eu não consigo entender. Por que não estamos trabalhando para garantir esse direito a pessoas que sofreram uma violência? Não, estamos criminalizando esta pessoa. Gente, é surreal, assim.
Mas é isso, né? Angela Davis veio aqui para o Brasil e falou: nos Estados Unidos nunca se imaginou que iam reverter Roe versus Wade, foi o que aconteceu. E agora cada estado está aí tentando, enfim, ou não, né? Porque depende se o estado é conservador ou é progressista, manter esse direito que a americana achou que tinha, né? Já tinha essa certeza, achou que estava tudo certo e de repente a coisa degringolou. Quer dizer, tem que se ficar atento, porque a qualquer momento pode vir uma bola dessa, ainda bem que eu acho que a sociedade estava em alerta e foi tão polêmico mesmo que tiveram que deixar para depois. Exatamente sobre essa polêmica que eu queria falar com Laura, né? Porque temos os impactos aí da opinião pública, né? Que afetaram diretamente o andar da carruagem sobre esse assunto, sobre a questão do PL do aborto, né, Laura? Exatamente, Murilo. Você sabe que as pessoas muitas vezes falam: nossa, você é uma utópica, você é uma sonhadora, porque eu aposto muito no controle social. Eu acho que o caminho da salvação para o Brasil, se é que existe, passa necessariamente pelo controle social. Se a gente for depender só das instituições, infelizmente, eu acho que a gente está mal, está numa situação muito delicada. Isso demonstra, esse caso específico, como a gente foi capaz de focar nessa discussão, de trazer os absurdos que estavam ali implicados, como quem disse, bem disse a Paula, é uma questão de revitimização que não se pode imaginar, e principalmente a gente está falando de meninas, de crianças. A gente também há dados, há estudos mostrando que muitos dos abusos acontecem dentro das casas, ali no âmbito da família, e muitas vezes essas meninas, até pela pouca idade, até pela inexperiência, nem percebem as mudanças que estão acontecendo no seu corpo, vão tomar conhecimento dessa gravidez lá na frente, quando a questão já está super adiantada, e quando vão procurar ajuda, encontram um sistema de saúde que em tese deveria estar aparelhado para encolhê-las, que as discrimina, que as julga, os médicos se sentindo numa situação de muita pressão, há muitos processos contra médicos que cumprem a lei, que procedem, que fazem esses procedimentos de aborto. Enfim, é uma situação de confusão que se cria, sempre tendo aí como vítima ou como revítima essas meninas, essas mulheres. E, mais uma vez, eu acho muito triste que a gente ainda esteja discutindo esse tipo de coisa. O país com tantos problemas, um viés, como se fosse um viés ideológico, tratando a vida dessas mulheres, dessas meninas, como eu acho certo, eu acho errado. A gente está falando de uma questão de saúde pública. A gente tem que acudir. O Estado não foi capaz de proteger essas mulheres, ele que dê conta de minimizar esse sofrimento, de minimizar esses impactos todos, né? Isso aí sobre o aspecto que a gente vê, os impactos sociais. Agora tem uma questão jurídica também, que me entristece muito, porque me parece que foi uma busca de um circo, com perdão da palavra, porque considerada a estrutura constitucional que a gente tem hoje, esse PL ele é natimorto. Esse PL, no meu modo de ver, ele nasce inconstitucional. Ele é contra a cláusula pétrea da nossa Constituição. Ainda que fosse uma proposta de emenda constitucional, ela não poderia ir adiante. É só questão de tempo para que isso seja reconhecido no meu modo de ver. Então, como é que eu vou... porque, só resumindo aqui muito claramente, isso aí ofende claramente a vedação ao retrocesso, está na nossa Constituição, ao princípio da dignidade, ao princípio da não violência, ao princípio da isonomia. Por quê? Porque as meninas que têm dinheiro, elas vão continuar fazendo seus abortos nas clínicas particulares e seguras. E essas meninas que estão dependendo do SUS vão ficar ao Deus dará? Então é uma situação realmente que causa tristeza, é chocante e dá bem a dificuldade que a gente está tendo com o Congresso que está aí hoje.